Bola com o Fábio. Estamos no início do jogo. O Fluminense está jogando por baixo. Fábio errou. Lá vem Vasco. Olha a bola tocando no pé do Raul. Gol! Salve, meus nobres. Um bom dia, um bom Vasco, um bom café neste domingão. E aí, meus amigos, ficaram satisfeitos com o ponto que o Vasco conquistou contra o Fluminense? Se sim, aperta o dedo no like. Se não gostou do resultado, pode botar o dislike aí para eu saber qual é o sentimento da torcida vascaína. Porque, Abelão, o que foi mesmo que você falou, meu amigo? O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o jogo do Ituano. Pois é, Abelão, o sofrimento não para, o sofrimento não acaba. E você quer saber como foi o clássico entre Clube de Regatas Vasco da Gama e o Fluminense Futebol Clube, de torcedor para torcedor? Venha comigo até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus amigos vascaínos, neste domingão. O Gigante da Colina empatou em 1-1 com os Flores ontem no Maracanã. A gente vai comentar aqui sobre uns pensamentos meus, nossas livres opiniões e alguns pontos extra-campo que tem que ser suscitados que ninguém levanta. É incrível isso. Mas vamos aqui fazer aqueles pedidos tradicionais, meu irmão. Aperte o dedo nesse like se você gostou do pontinho que o Vasco arrancou lá contra o Fluminense ontem. E aperte também o like desse vídeo para ele subir no YouTube. De meu Deus, inscreva-se no Maca Vasco, aperte a sinetinha para você ficar ciente de todos os vídeos e lives que ocorrem no Maca Vasco. Não perder nada, porque aqui tem a livre opinião sobre o Gigante da Colina, sobre o nosso Cruz Maltino. Então, ontem, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol 2023, o Gigante da Colina enfrentou aquele time pequeno lá de Laranjeiras e arrancou um empate. Por que eu falo que arrancou um empate? No começo do jogo, o Vasco da Gama, pressionado, logo a 1 minuto, conseguiu o seu golzinho através do Pedro Raul. Alex Teixeira roubou, na verdade não roubou, o Fábio, goleiro deles, errou o passe naquelas saídas toque-toque de trás, que às vezes me irrita demais, bastava dar um chutão, ele passa ali no pé do Alex Teixeira, que rola ali pro Pedro Raul, com um gol praticamente livre, ele não perde e faz o golzinho do Vasco. E ali acabou o jogo do Vasco. Na minha concepção, você pode ter tido uma outra chance ali com o Gabriel Peck, perdendo, mas o Vasco simplesmente para de jogar. Acaba o jogo. E já é o estilo do Fluminense, do Fernando Diniz, ter muita posse de bola. Ontem o Vasco terminou com 20%, 21%. Veja as estatísticas. 21% de posse de bola. O Fluminense terminou com 79%, 80% de posse de bola do jogo. Isso beira o absurdo. Um clube grande como o Vasco da Gama ter tanta posse, pouca posse de bola numa partida. O Fluminense foi empatar ali no segundo tempo e a gente ainda conseguiu segurar um bom tempo e terminou quem o melhor para mim na partida, Léo Jardim. Mas a gente vai falar sobre isso tudo. O Vasco da Gama, com esse ponto, termina ali na 8ª posição, ele termina com 5 pontos. Como está no começo do campeonato, é possível que os jogos de domingo ele seja ultrapassado por uma boa galera, mas ele vai ficar na posição onde nos prometeram esse ano. O Vascaíno, não fique pensando que o Vasco vai lá para a cabeça. Eles nos prometeram ficar em meio de tabela sem o sofrimento e é isso que eles estão nos entregando. E a gente aqui vai conversar muito sobre isso aí, e se também o trabalho de Maurício Barbieri, que eu acho que já tem que estar na hora de ser ou cobrado ou contestado, aí você escolhe aí. O ponto que eu queria levantar aqui, extra-campo, que é um absurdo o que a dupla Fla-Flu está fazendo com a gestão do futebol e do Maracanã. É absurdo você, com Botafogo e Flamengo, colocarem a torcida do Botafogo no cantinho lá, acho que foi 3 mil ingressos ou 4 mil ingressos, no setor norte ali, não lotando. Num clássico regional que chamaria grande torcida, que possivelmente estaria meio a meio ali lotado. Fluminense, então nem se falou. O próprio Fluminense não foi, ontem deu em torno de 40 mil ingressos vendidos, e para a torcida do Fluminense já estava sendo vendido há quase 10 dias. Eles não vão em jogos de clássico, eles não vão em jogo. A torcida do Fluminense é pequena e ele não vai a jogo. E ontem um setor inteiro que facilmente seria lotado com a torcida do Vascaíno não foi vendido por causa de picuinha
do Fluminense. A gente podia ter tido ontem um espetáculo de torcida com o clássico meio a meio e não temos por causa de fake win dessa briga ridícula pelo Maracanã. E o que para mim só comprova que o Vasco está certo que tem que brigar pro Maracanã. Porque o que a dupla Fla-Flu está fazendo é vedando o direito do cidadão carioca, do torcedor carioca em usufruir o Maracanã, não disponibilizando sequer para os times locais a sua lotação máxima do teu setor correspondente. É um absurdo isso, ridículo isso. E aqui agora vamos falar um pouco do futebol e do elenco do Vasco da Gama, que eu quero saber de vocês. Eu já vou falar aqui no gol nosso, saiu por acaso, beleza, ali numa instrução do Maurício Barbieri, vamos pressionar os caras no erro de saída do Fluminense, que eu falo que às vezes, tá vendo que tá pressionado, dá um bicão pra cima, mas enfim, querem sair tocando, Alex Teixeira ali, Pedro Raul não perdeu, foi praticamente isso. O gol do Fluminense que a gente tem que chamar muita atenção, mais uma vez, o John Arias, um bom jogador, tem toda uma liberdade, veja o replay do gol do Fluminense por trás, ele tem toda uma liberdade de parar a bola, olhar, achar o cano e cruzar lá no pé do cano. Vejam esse lance por trás do gol. Beira o ridículo, a liberdade que eles têm para cruzar. Bola aérea, o cano dá um voleio livre de novo ali, né? Que devia estar marcando possivelmente era o Pumito, que já demonstrou ele ser muito fraco na marcação. Uma bela defesa do Léo Jardim e espalmou para o meio da área. Muita gente também reclama demais, né? Não, ele poderia ter espalmado para o lado, e cara, ele espalmou para o lado. Ali, ao meu ver, não quero cometer injustiça aqui, vocês me corrigem nos comentários. O Robson Bambu, mais uma vez, ele pode jogar a partida que for, que o gol parece que sempre sai numa falha dele. Eu penso que era ele que estava marcando o tal do Lima. Que ele, cara, pega o rebote do Léo Jardim livre, mata a bola e toca livremente pro gol sem ser pressionado pelo zagueiro. Ou seja, o Robson Bambu, se não me engano, era ele, estava marcando ninguém no meio da área, só olhando o lance ali, a conclusão espetacular do Cano, que quase que sai um golaço. Mas é mais uma vez um gol ridículo que o Vasco da Gama leva de bola aérea. Esse não foi de cabeçada, mas de bola aérea, onde todos os agentes do adversário estão livres de marcação. E isso é incapaz, e isso o Vasco da Gama tem que mudar. Os caras estão treinando a semana inteira, eles treinam, jogam uma vez por semana e mesmo assim cometem as mesmas falhas. E aqui que eu falo aqui também sobre o Maurício Barbieri, que eu não entendo ele, porque ele, quer dizer, muita gente fala que ele é ruim, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas não é possível, porque se você quer jogar reativo, no mínimo você tem que ter uma jogada de contra-ataque. Isso o Vasco não me apresenta. O Vasco joga covarde. E ontem foi mais um jogo covarde, tal como foi o jogo contra o Palmeiras, quando o Vasco fez os 2-0, parou de jogar até levar o empate do Palmeiras, aí retornou ao jogo, e foi contra o Atlético Mineiro, que quando ele fez os 2-0 também, logo aos 10 minutos do primeiro tempo, ele para de jogar e reza para não levar o empate. Então o Vasco da Gama está jogando covarde. Isso não é nem jogar reativa, é jogar covarde e rezar para não levar a virada, para não levar gol. É isso que o Vasco da Gama tá. E os caras treinam a semana inteira. Treinam a semana inteira para jogar covarde. Isso está muito me irritando. Então, para mim, não é tática. Muita gente você vai ver aí que é tática, que foi a peculiaridade do jogo, que a gente enfrentou uma equipe muito melhor, com posse de... Não, é covarde, porque você pode jogar, pelo menos. E o Vasco da Gama abdica do jogo. Simplesmente abdica do jogo. Olha, e sabe o que é o pior? É contra time grande, é contra time pequeno. Isso está muito me irritando com essa mentalidade do Maurício Barbieri. Pô, não temos elenco? Realmente não temos elenco. Aí tem que dar muito esporro na 77 Parças por ter montado essa merda desse time. Porque fomos amassados o jogo inteiro e você não tem um banco de reserva. É incrível. Olha só a substituição. Aí a gente também vai puxar um pouco a orelha do Maurício Barbieri. Entra Galarza e sai o Andrei. Entra o Marlon Gomes e sai Jair. Tudo moleque de 20 anos. E o Galarza você já sabe o que ele apresenta, cara. Não vai dar. Aí entra o Figueiredo para jogar o Gabriel Peck. Ao invés do Figueiredo, por que o Maurício Barbieri não botou o orelhão? Sabe por que não botou o orelhão? Porque ele estava mais preocupado na recomposição de defesa do que no ataque, filha da puta covarde. Pô, aí entra o Aguinaldo também. Aí o Juan Cruz, Juan Seco, o Juan do caralho, a 4. Pra quê? Foi contratado. O cara não faz uma jogada. Aí você entra com o Galaz e não bota o Carabarral. Pra que foi contratado essas porras? Cara, e você não entra com o Matheus Cocão. Pra que foi contratado essas merdas? Então o Vasco da Gama também
foi montado, o senhor Abel, que falou que a gente não ia sofrer, mas foi montado com o time de que a gente tem que estar torcendo para ganhar esses pontinhos, que pelo visto vai ganhar mais fácil pontos dos times grandes, que o Vasco joga reativo e quem sabe faz o gol, do que contra time pequeno. E o nosso próximo jogo é um jogo importante contra o Curitiba, mesmo que seja lá no Curitiba. Vamos ver nos jogos de domingo, ver se ele melhora um pouco. O Vasco tem a obrigação de ganhar, porque o Curitiba está perdendo de todo mundo. E é nesses jogos que o Vasco ainda é capaz de perder ali com o gol do Aleph Manga, que não faz gol nenhum também. E a gente fica ali, perdemos o jogo contra os grandes, talvez a gente arranque algum pontinho, porque jogar no reativo, quem sabe a gente faz o gol. Porque o gol de hoje foi achado, o gol de ontem, né? Ontem à noite foi achado e o Vasco está jogando muito nesse sentido. Essas são as minhas reclamações do jogo. Eu sei que você vai ver muita gente elogiando o Vasco da Gama, falando que foi perfeito, um sistema defensivo concreto. O Vasco foi amassado e, por sorte, não levou um golzinho lá numa defesa do Léo Jardim que bateu no travessão, que a gente poderia estar limitando mais uma derrota. Mas, enfim, veio um pontinho. Tá bom, o time Fluminense hoje também tá com essa diferença técnica, mas o Vasco tem que parar de jogar com o Vasco. Muito obrigado aqui. Já faço convite para amanhã, para a nossa live às 3 horas da tarde, Gazeta das Caravelas, para a gente falar mais e repercutir sobre a rodada do Campeonato Brasileiro e esse empate aí do Fluminense com o Vasco da Gama. Tchau e saudações vascaínas!